Amor inocente! Ela conquistou seu coração enquanto ele tentava comprar sua terra. Miguel chegou à pequena cidade de São Floriano com uma ambição voraz pulsando nas veias. A herança de Clara era a chave para sua expansão, e ele estava decidido a conquistar aquele pedaço de terra que sempre fora um sonho a perder de vista. Mas ao caminhar pelas ruas de paralelepípedo, onde o cheiro de pão fresco misturava-se com o som das risadas infantis, algo mudava dentro dele. As histórias contadas pelos moradores sobre o tempo em que o sol brilhava mais e tudo parecia mais simples, começaram a lhe dar um nó na garganta. Clara era diferente das mulheres que ele conhecia. Seu espírito livre, sua conexão profunda com a terra e o jeito suave como falava sobre o passado de sua família o cativavam. Com os cabelos soltos ao vento e olhos que brilhavam como estrelas, Clara parecia um sonho, mas ele não podia se deixar levar por essa fragilidade. Ela era um obstáculo, algo que precisava ser conto. Miguel não esperava ver alguém tão forte, tão decidida a defender seus laços com a terra que sua família havia cultivado por gerações. A cidade, com suas histórias antigas, seus sussurros e olhares desconfiados, parecia viver em uma linha tênue entre o novo e o velho. E esse lugar, que ele via apenas como uma oportunidade, tinha um valor que ia além dos números em um balanço financeiro. As conversas em torno da praça, as vozes que se elevavam em protesto contra a venda da propriedade, tornavam tudo ainda mais confuso. Então, veio o dia fatídico em que Miguel desenterrou um segredo devastador. Clara tinha um laço com a antiga história de um grande incêndio que consumira sua terra anos atrás. O que parecia ser um mero detalhe, agora ameaçava desmoronar toda a esperança dela de manter a propriedade. Aquela informação poderia ser a arma que ele precisava para pressioná-la a ceder. Mas quanto mais Miguel se envolvia na vida dela, mais o desejo de machucá-la se transformava em um peso. Um aviso sussurrado, um olhar desconfiado. O perigo estava cada vez mais próximo. Por que era tão difícil? O que ele realmente queria? O legado da família de Clara ou a conexão intensa que começava a florescer entre eles? Enquanto a sombra do rival se aproximava, Miguel se viu balançando entre a ambição insaciável e o amor que crescia como um broto. Uma reviravolta o aguardava em cada esquina, e as perguntas ecoavam na sua mente. Quem realmente era Clara? E como seu passado poderia salvar a cidade, ou ao contrário, destruí-la? Suspenso entre o desejo e a responsabilidade, Miguel se encontrava diante de um dilema imenso. O que ele escolheria fazer agora? As linhas da história se entrelaçavam, revelando um futuro nebuloso. A respiração dele estava pesada enquanto o sol se punha atrás das colinas, e ele sabia que a decisão que tomasse mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto as últimas luzes do dia acariciavam as colinas, Miguel sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Ele olhou para Clara, que caminhava um pouco à frente, seu cabelo dançando como um poema escrito pelo vento. A cidade estava viva ao redor deles, mas era como se um silêncio aterrador os envolvesse. Cada passo que ele dava parecia ressoar em seu peito um eco que gritava entre a ambição e o sentimento crescente por Clara. De repente, um grito ir! Um som estridente, desesperado. Miguel e Clara se viraram ao mesmo tempo. Um grupo de pessoas corria em direção à praça central, os rostos pálidos e os olhos arregalados. Miguel se sentiu puxado, a curiosidade o levando junto. Clara o seguiu e juntos se precipitaram na direção da agitação. Quando chegaram, a cena que encontraram era de arrepiar. Uma mulher, conhecida por todos como Dona Edna, a matriarca do bairro, estava em pé no meio da praça, as mãos trêmulas segurando um antigo diário. O queixo dela tremia enquanto ela olhava para a multidão. "É verdade!" ela exclamou. O incêndio foi provocado!" Um murmúrio percorreu a multidão, como uma onda. Miguel estancou, o coração batendo forte. Ele se lembrou da conversa com Clara à tarde, do passado trágico que ela carregava, e como esse segredo estava ligado à terra que ele queria. Mas aquilo era algo muito maior. Dona Edna, com voz embargada, continuou. "E não foi só isso? O diário diz que nossa cidade estava sendo salva de um plano de destruição, promovido por um dos nossos. E ele está de volta!" Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. As peças começaram a se encaixar. O rival que ele via apenas como um concorrente estava envolvido em algo muito mais sombrio. A cidade tinha uma história de traição e ele não soube até agora. Olhando para Clara, viu seu rosto pálido. Era evidente que ela também tinha se lembrado do incêndio. Seria seu passado um jogo a ser usado contra ela? A necessidade de proteger a cidade agora se tornava um compromisso, não apenas com a terra, mas com Clara e com a verdade que parecia ameaçar tudo o que eles conheciam. "Preciso saber quem foi!" gritou Miguel, o impulso o dominando. As pessoas ao seu redor começaram a sussurrar e o clima de medo aumentava. "A cidade precisa saber a verdade." Dona Edna acenou, como se estivesse prestes a revelar algo profundo. "Tem algo mais. Miguel, esse diário fala de um nome. E eu não sei como você pode lidar com isso." Ele franziu a testa, seu coração batendo rápido. "Que nome?" "É o de sua família", disse ela, a voz tremendo. "Seu avô, ele estava envolvido em tudo isso." O mundo de Miguel girou. Os alicerces de seu ser começaram a rachar enquanto ele tentava processar as palavras. O desejo de conquistar a terra, a luta contra o amor que crescia por Clara, tudo se entrelaçava em um único ponto de dor e confusão. E, enquanto a multidão murmurava e olhares preocupados se voltavam para ele, Miguel percebeu que a verdade poderia não apenas destruir a conexão que ele estava formando com Clara, mas também desmoronar todo o seu mundo. Ele só tinha certeza de uma coisa: a luta estava apenas começando. O que mais estava por vir? O que mais a cidade e seu passado escondiam? Miguel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O nome de sua família saindo da boca de Dona Edna era um peso insuportável. O que isso significava? Ele olhou para Clara, e o pânico em seus olhos parecia ecoar o mesmo terror que se espalhava pela praça.
Aquela revelação era uma bomba prestes a explodir. As pessoas precisam saber a verdade, insistiu Miguel, mas sua voz tremia. Os murmúrios ao redor dele aumentavam, uma tempestade de sussurros e suposições. Ele tentava absorver as palavras que ainda ecoavam em sua mente. Dona Edna fechou o diário, seu olhar carregado de dor. A verdade é um peso, Miguel, e pode ser que você não esteja pronto para carregar esse fardo. 2 homens na multidão trocaram olhares nervosos. Um deles, um amigo de Miguel, gritou: "Se seu avô estava envolvido, queremos saber. Precisamos saber o que aconteceu." Miguel sentiu uma onda de calor na face. Ele podia ver os rostos confusos, indignados, e não sabia se conseguiria lidar com essa nova realidade. O caos na praça crescia. Uma confusão de sentimentos e emoções. Era como se todo o passado da cidade estivesse prestes a desabar. Um amigo lhe deu um tapinha nas costas, mas em vez de conforto, isso só aumentou sua agonia. E então, no meio da tensão, a porta de uma casa próxima se abriu com um estrondo. Um homem idoso, magro e de cabelos brancos, surgiu. Ele pareceu sair de um pesadelo. "O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo?" gritou, sua voz quebrando. Seu olhar fixo em Miguel. "Miguel, você tem que vir comigo", disse o homem com urgência. "Temos pouco tempo." "Quem é você?" Miguel perguntou, confuso e intrigado. A tensão da multidão se transformou em uma nova onda de curiosidade. Aquela figura era um estranho, mas sua urgência era palpável. "Sou o tio do seu avô. E o que você não sabe, Miguel, é que a história que você pensa que conhece é apenas a superfície. O incêndio não foi só o que aconteceu. A verdade é muito mais sombria. Você precisa saber." "Não agora", Miguel gritou, sentindo-se esmagado. Ele se virou para Clara, que observava tudo em silêncio, pálida e preocupada. O que mais poderia ser revelado? E então, a cena se intensificou. Um grito irrompeu novamente na multidão. Uma mulher caiu no chão, a mão no peito, e Miguel viu, num instante de horror, que era Clara. Ela respirava pesadamente, o rosto em choque. Como se a revelação tivesse ativado um gatilho escondido dentro dela. Os rostos ao redor se tornaram máscaras de terror e desespero. "Clara, não!" Miguel gritou, correndo até ela. As pessoas se aglomeraram, gritando, mas ele só conseguia ver o rosto dela, pálido e fragilizado. "Clara, o que aconteceu?" A confusão na praça desapareceu. Tudo ficou silencioso, como se o mundo tivesse parado. O antigo diário, a revelação sobre sua família, e agora Clara caindo, tudo parecia conectado por um fio invisível de destino. Nos olhos dela, ele viu algo que o deixou aterrorizado, como se ela soubesse mais do que estava disposta a revelar. Eu sinto." Ela murmurou, lutando para respirar. "Miguel, eu sinto tanto." Sua voz era um sussurro de dor e arrependimento. E lá estava ele, segurando a mão de Clara, sentindo o poder da conexão entre eles, enquanto a cidade se desmoronava em volta. Miguel estava prestes a perder tudo que amava. E a única coisa que sabia era que a verdade, a qual ele buscava, poderia custar mais do que ele podia imaginar. E enquanto os olhares pesados se voltavam para ele, uma nova questão surgia em sua mente. Quem era realmente Clara? O que mais ela escondia? A passa agora em caos, os segredos flutuando no ar. E a noite se aproximava, trazendo com ela uma escuridão que ameaçava engolir tudo. Miguel viu o mundo em câmera lenta, enquanto Clara desabava aos seus pés.
Instantes antes, o tumulto na praça, o diário em mãos de Dona Edna e a revelação sobre sua família borbulhavam em sua mente. Agora, tudo se resumia ao corpo de Clara no chão, a vida se esvaindo de seu rosto pálido. "Clara, não! O que você precisa?" Ele gritou, colocando as mãos em seu rosto, tentando trazê-la de volta. As pessoas ao redor se aglomeravam, mas todos pareciam sombras em movimento. Ninguém se mexia para ajudar. Ele só podia ouvir o coração batendo forte dentro do peito. "Desculpe, Miguel!" Clara murmurou, a voz quase inaudível. Ela estava lutando, mas seus olhos brilhavam com uma tristeza que cortava como uma faca. "Eu sinto tanto." Miguel não sabia o que fazer. O pânico lhe consumia. E ele gritou, voltando-se para a multidão: "Precisamos de ajuda! Alguém chame o médico!" Mas as vozes ao redor se tornaram um rugido ensurdecedor. O caos havia tomado conta. Nesse momento, um estrondo profundo reverberou pela praça. As pessoas se viraram, os olhares completamente despedaçados. E então, uma derrocada. A terra sob as suas pés começou a tremer. Miguel sentiu a vibração, um pulso de terror. O que estava acontecendo? E antes que pudesse entender, a fonte do barulho se fez visível. Uma rachadura se abriu no chão, como um abismo que parecia engolir tudo ao redor. "Corram!" gritou um homem que estava ao seu lado. Mas a voz de Miguel desapareceu entre os gritos. Ele não sabia para onde ir, mas o instinto o levou a ficar ao lado de Clara, segurando sua mão. O caos tomou conta da praça. As pessoas empurrando umas às outras, tentando escapar. A fissura se alargava e do fundo dela uma luz estranha começou a brilhar. Miguel sentiu que sua energia estava sendo sugada para aquele buraco. Ele olhou nos olhos de Clara e lhe sorriu fraco enquanto a escuridão se aproximava. "Lutaremos juntos", ela sussurrou, e quase como se a conexão entre eles estivesse se intensificando, a luz que emergia da fenda aumentou. Então, algo surpreendente aconteceu. Clara se levantou, como se uma força fosse invocada. Seu corpo tremia, mas de suas mãos começou a emanar um brilho. Era calor, era vida. Ela olhou para Miguel e ele viu a determinação nos seus olhos. Eu posso ajudar a cidade", disse ela, forte como nunca antes. E naquele momento, tudo fez sentido. Enquanto o chão continuava a rachar, uma memória lhe veio à mente. O incêndio. Clara não era apenas uma guardiã das lembranças da cidade. Ela estava conectada de alguma maneira ao próprio coração daquela terra. A história que Miguel pensava ter descoberto agora tinha uma profundidade que ele não podia imaginar. A fenda se alargou ainda mais e o brilho se intensificou. "Clara, não! Você não sabe o que isso pode causar!" Ele gritou, mas a determinação dela cortou suas palavras. "Você precisa entender, Miguel, há um legado aqui e eu sou parte dele." Suas palavras saíam como uma bênção e uma advertência. E antes que ele pudesse se mover, Clara começou a flutuar. O brilho que emanava dela agora iluminava toda a praça, e aqueles ao redor pararam, hipnotizados. Miguel tentou alcançá-la, mas uma força invisível o segurou. Então a luz se transformou em uma onda. Uma explosão de energia pulsou através deles, e Miguel sentiu uma dor profunda, como se suas raízes estivessem sendo arrancadas. A praça, a cidade, tudo parecia prestes a mudar para sempre. Quando a energia dissipou, tudo ficou em silêncio. O chão não estava mais em chamas. Clara estava ali, mas agora ela era diferente. Os olhos dela brilharam como nunca antes. Miguel virou-se para o homem idoso, que estava em choque. "O que aconteceu? O que a fez?" O velho olhou para Miguel com um misto de incredulidade e temor.
Ela é mais do que você imagina. Ela é a chave para o que está por vir. Miguel ficou sem palavras. Enquanto olhava para Clara, algo profundo se revirava dentro dele. O que mais a cidade escondia? O que isso significava para o futuro deles? Os segredos que ainda estavam por vir pareciam pesados, pairando no ar, prontos para serem revelados. Aproximou-se Clara, agora com um brilho diferente. Uma aura que ele não conseguia compreender. Precisamos descobrir a verdade, mas isso é só o começo, ela disse. E com essas palavras, o mundo deles mudou para sempre. Miguel ainda estava atordoado com a transformação de Clara. A luz que emanava dela parecia quase mágica, mas havia uma tensão no ar e ele sentia uma mudança iminente. O que mais estava por vir? O brilho nos olhos de Clara dizia que algo extraordinário havia despertado nela. Mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas pareciam animadas com o que viam. Outras, ainda apavoradas, estavam visivelmente confusas. Miguel olhou para Clara, que agora tinha uma aura que irradiava não só força, mas também uma vulnerabilidade imensa. Clara, você está bem? Ele perguntou preocupado. Ela sorriu, mas tinha um ar distante, como se parte dela tivesse em outro lugar. Eu sinto que posso finalmente entender, disse ela, seus olhos brilhando intensamente. Mas à medida que a multidão aplaudia, Miguel sentiu seu coração apertar. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Do nada, uma risada ecoou na praça. Todos se viraram assustados. Um homem emergiu da sombra de uma casa e Miguel imediatamente reconheceu. Era o rival que sempre via como uma simples concorrência nos negócios. Armando. Seu sorriso era maligno e seus olhos brilhavam com um tipo de crueldade que gelava o sangue de Miguel. Surpresa! Eu não esperava que o show começasse tão cedo, disse Armando, esticando os braços, como se estivesse se apresentando. Alegria, multidão, um misto de espanto e êxtase. Armando, o que você está fazendo aqui? Miguel gritou, restrito por uma mistura de raiva e confusão. Armando não era bem-vindo naquela implosão de emoções, mas a presença dele agora era uma ameaça palpável. Eu só vim ver o espetáculo. A cidade tão desesperada por mudanças e vocês dois prontos para se tornarem os heróis da história. Ele olhou para Clara, que ainda estava em um estado de transe. Mas, antes que deem as mãos e façam um feitiço para salvar a cidade, quero que saibam, a verdade é um bicho que morde. Os olhares se voltaram lentamente para Armando, intrigados. Miguel percebeu que as palavras dele continham um veneno. Do que você está falando? Ah, querido Miguel, você realmente não sabe? Essa cidade tem mais segredos do que você pode imaginar. Armando começou a se aproximar e uma onda de murmúrios ecoou pela multidão. Eu sei tudo sobre o incêndio e tudo sobre vocês. A conexão dela com a Terra e sua família. E uma parte do plano que você nunca imaginou. Pare! Miguel gritou, mas Armando não se calou. É verdade, Clara. Eu sei que você é a guardiã, mas não só disso. E esse poder todo, essa luz que você emana, não é só um presente, querida. É uma maldição também, que faz suas raízes se entrelaçarem com os segredos do passado. Ele parou, a tensão crescendo enquanto Clara parecia lutar contra o que ele estava revelando. Você não sabe o que está dizendo, Miguel disparou. Mas havia uma semente de dúvida se formando em seu interior. Pense, Miguel,
Será que é apenas por acaso que sua família estava envolvida no incêndio? O que quer que tenha acontecido nesse passado obscuro, ele está prestes a se repetir. E adivinha quem sabia disso tudo? O seu avô. Claro! Ele fez escolhas que afetam não só você, mas também Clara. E essas escolhas podem custar caro. O que mais ele não sabia? Clara olhava agora para Armando, e havia algo em seu olhar que estava além da compreensão. Clara, o que isso significa? O que você sabe? Miguel perguntou, seus olhos parecendo implorar por respostas. Ela hesitou, e o piscar de um segundo parecia uma eternidade. Eu não sei se estou pronta para isso, Miguel. A verdade pode destruir o que temos. E como um verão que se transforma em tempestade, a praça parecia estar prestes a explodir. O vento mudou e Armando, com um sorriso cínico, disse: Vamos descobrir juntos. Afinal, o passado sempre encontra um jeito de se vingar. A tensão aumentava, e Miguel percebeu que a reviravolta que ele temia estava apenas no começo. O que mais estava enterrado sob as camadas de história e segredos. O sorriso travesso de Armando era a última imagem que ficou cravada em sua mente antes que a escuridão parecesse engolir tudo mais uma vez. Miguel ainda estava atordoado com a transformação de Clara. Armando, com seu sorriso maligno, pairava como um espírito incontrolável. A tensão no ar era palpável, e o murmúrio da multidão se tornava um rugido de curiosidade e ansiedade. O que você quer dizer com maldição? Miguel exigiu, a voz embargada. Ele sentia que o chão sob seus pés já não era firme. Clara olhou para Armando, e Miguel percebeu uma sombra de reconhecimento passar pelo rosto dela. É simples, Miguel, Armando disse, a voz cheia de desprezo e alegria. Clara foi escolhida para carregar o peso da verdade. E essa verdade, meu amigo, é que o incêndio não foi um acidente, foi um sacrifício. As palavras de Armando cortaram o ar. Miguel não conseguia processar. Claro, havia um passado obscuro, mas o que ele estava dizendo era muito. Clara franziu a testa, o medo brotando em seus olhos. Do que você está falando, Armando? Querida Clara, você realmente não sabe? Sua ligação com a Terra vem de muito antes. Seus antepassados fizeram um pacto, um acordo sombrio para proteger a cidade. Em troca, eles deram algo precioso. Ele se aproximou, os olhos uma mistura de malícia e revelação. E você é a última da linhagem, a guardiã do segredo e da maldição. Miguel segurou Clara pela mão, sentindo seu corpo tremer. Ele olhou para as pessoas da praça, suas expressões variando entre incredulidade e temor. Isso é loucura! Você não pode ser sério. Louco? Não, Miguel. A loucura é ignorar a verdade. Armando gesticulou para a multidão, as palavras consubstanciando a tensão que eles já sentiam. Todo esse tempo, a cidade tem vivido sob a sombra de um segredo. O incêndio foi um ritual, um sacrifício necessário. E agora, Clara, você é a única que pode acabar com isso ou trazê-lo de volta. Isso não pode ser verdade. Clara murmurou, a voz rarefeita. O pânico crescia em suas feições, mas algo na postura dela parecia hesitar entre a aceitação e a negação. Miguel a apertou mais, quase como se tentasse salvá-la de algo irreal. Neste momento, a multidão começou a gritar. Miguel seguiu o olhar dos presentes e viu algo inesperado. Uma forma escura, desgastada pelo tempo, estava se aproximando. Era uma mulher idosa, vestindo um manto rasgado. O rosto dela estava contraído numa expressão de dor. Miguel sentiu que conhecia aquela figura.
uma sombra do passado que não queria encarar. Margot! Gritou alguém no fundo, e o murmúrio da multidão tornou-se um clamor de reconhecimento e medo. A mulher se aproximou. Sua presença era uma tempestade. Ela parou diante de Clara, as mãos trêmulas segurando um objeto envolto em tecido. Você não pode permitir que ele manipule você, Clara, a mulher proferiu, a voz carregada de urgência. A verdade é ainda mais sombria do que você imagina. Armando não é quem você pensa. As palavras caíram como um peso e Miguel sentiu seu coração acelerar. Ele conhecia Margot como uma das mais antigas habitantes da cidade, mas sempre a considerou uma figura folclórica. Margot, conta a verdade. O que Armando tem a ver com isso? Clara perguntou, suas feições se transformando em uma expressão de desespero. Ela se virou para Miguel e a voz dela tremia, como uma folha seca ao vento. Seu avô estava envolvido. Sim, mas o que você não sabe é que Armando é parte de uma linhagem que sempre quis destruir o pacto, quebrar o equilíbrio que foi mantido por tanto tempo. Não, Armando gritou, o rosto contorcido em raiva. Você não pode fazer isso. A cidade já está além do controle. É hora da verdade vir à tona. Margot insistiu, desenrolando o tecido, revelando um antigo amuleto. Ele brilhava como se carregasse toda a luz da cidade. Este é o que pode decidir o futuro. Um silêncio mortal desceu na praça. Cada olhar se voltou para o amuleto reluzente, e Miguel sentiu um nó na garganta. Era o tipo de poder que podia mudar tudo. Então Clara respirou fundo, o peso da batalha emocional evidente em seus olhos. Talvez eu tenha que aceitá-lo, disse ela, a voz cheia de dor e determinação. Se o meu passado me condena, que seja. Quero saber a verdade. Não posso viver em sombra. Miguel sentiu sua mente girar. Com cada palavra de Clara, ele percebia que a realidade estava desmoronando ao seu redor. Era uma reviravolta que ninguém esperava, e a pressão entre o desejo de proteger Clara e a necessidade de descobrir a verdade o consumia. Mas antes que pudesse processar o que significava tudo aquilo, o chão sob eles começou a tremer mais uma vez. A fissura na praça se alargou e a luz do amuleto começou a brilhar com mais intensidade. O que estava prestes a acontecer poderia ser a resposta para todas as perguntas ou o início do fim de tudo o que conheciam. Calem-se e preparem-se, gritou Armando, com o olhar fixo na luz. E enquanto todos observavam, a cidade começou a ruir. O que eles acreditavam saber estava prestes a ser desafiado mais uma vez. Quando o chão começou a tremer, Miguel sentiu seu coração disparar. A fissura se alargou, engolindo os gritos da multidão, e a luz do amuleto explodiu em um brilho ofuscante. As pessoas em volta estavam paralisadas, seus rostos refletindo uma mistura de medo e esperança. O poder emanava de Clara, mas algo estava prestes a mudar drasticamente. Então uma sombra se arrastou da fenda. Um rosnado profundo ecoou, e antes que alguém pudesse reagir, uma figura colossal emergiu. Uma criatura sombria, com olhos vermelhos ardendo e garras afiadas como facas, subiu para a superfície, como se despertasse de um pesadelo. O grito de terror que se seguiu cortou o ar, um lamento coletivo de desespero. Clara recuou, a luz que brilhava dela vacilou, como uma vela prestes a se apagar. É a verdadeira forma do que está escondido. Armando gritou, sua voz agora cheia de euforia. O que vive nas sombras, o que seus ancestrais tentaram manter preso. Miguel não conseguia acreditar no que via.
A criatura parecia surgir das lendas que ele ouvira em sua infância. Histórias sobre espíritos vingativos que assombravam a cidade. Ele apertou a mão de Clara, mas ela estava em choque, os olhos fixos na monstruosidade que se erguia diante deles. Clara, você precisa se concentrar. O que você sabe? Como podemos detê-la? Miguel perguntou, a respiração pesada de pânico. Ela hesitou. A expressão de dor em seu rosto sugeria que as memórias estavam voltando. Eu não consigo lembrar. Algo está me bloqueando. O que foi prometido? Eu sinto que pode haver uma maneira. Armando soltou uma gargalhada, o som ecoando pelo caos. Você acha que pode domar isso, Clara? Ninguém controla a escuridão. É por isso que sua linhagem é amaldiçoada. Sua força está entrelaçada com que agora luta para se libertar. Entre os gritos da multidão, uma voz conhecida surgiu. Era Dona Edna, que agora estava de pé, seu olhar determinado. A verdade é o que você precisa, Clara. Você precisa enfrentar sua linhagem. Com isso, Clara olhou para Dona Edna, compreendendo lentamente. Um relâmpago conexão cruzou o ar. A maldição que quebramos era uma proteção. Se a criatura retornar, os segredos que guardamos sem querer voltaram a ameaçar tudo. A sombra rugiu e Miguel sentiu a terra tremer novamente. Ele percebeu que Armando não estava ali apenas como rival, mas como um agente da destruição. Era ele quem havia liberado a criatura. Você fez isso! Foi você quem trouxe essa coisa de volta! Miguel gritou, apontando para ele. Sim, Armando confessou, com um sorriso ardente. Eu sabia que a verdade precisava ser revelada. E aqui estamos, prontos para dançar na bruma do passado. Tudo isso é sobre poder. Miguel, a cidade precisa de um herói. E Clara, bem, ela será a fonte de todo esse poder, mas não sem antes pagar o preço. Nesse instante, Clara virou-se para Miguel e a conexão entre eles parecia se quebrar. Talvez eu seja a verdadeira maldição. O que se perdeu não pode se restaurar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Ele não podia deixá-la cair. Não, Clara, não pense assim. Juntos podemos enfrentar isso. Mas a criatura avançava e o mundo parecia desmoronar ao redor deles. Com um movimento brusco, Armando disparou em direção à criatura, como se em busca de controle. Mas aquilo só trouxe mais caos. A luz do amuleto agora pulsava freneticamente e Miguel teve uma ideia. Se a luz é a chave para a sua ligação com a Terra, talvez possamos usá-la contra eles. Ele olhou para Clara determinado. Concentre-se, você consegue. Ela acenou, mas o semblante de desespero estava lá. O desespero de saber que suas raízes poderiam ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E a cidade, aquela cidade de São Floriano, que há tanto tempo resistia ao chamado das sombras, estava prestes a enfrentar o que escondia sob a superfície. Mas uma pergunta fervia em sua mente. Se Clara era a chave e Armando um destroçador, quem realmente eram eles? A verdade se desdobrou como uma flor, mas às vezes as flores têm espinhos. A batalha estava apenas começando. E numa atmosfera carregada, Miguel se deu conta de que atrás da luz havia algo muito mais profundo e obscuro para descobrir. O que mais as sombras escondiam? Miguel estava paralisado, o olhar fixo na sombra crescente diante deles. Clara estava tão perto, mas o terror em seu rosto o desorientou. Ele percebeu que a criatura não era apenas um monstro. Era a encarnação de tudo o que eles temiam. E Armando, lá estava ele, rindo, como se assistisse a um espetáculo. Clara, não! Concentre-se!
Lute contra isso! Miguel gritou, esperando que a determinação dela resistisse. Mas a luz do amuleto começou a flutuar, tremeluzindo sob a pressão da presença da criatura. O pavor na praça se transformava em desespero. É hora de decidir! Armando desafiou, seu sorriso malicioso amplificando o caos. O que você é, Clara? A guardiã ou a destruidora? Ele gesticulava, tentando provocar mais medo. Deixe a sombra guiar seu caminho ou enfrente a verdade. Enquanto Miguel lutava contra a onda de horror, um grito abafado cortou o ar. Ele virou-se e viu Margot, agora com um olhar pálido. A mulher que sempre viu como uma figura sábia e gentil, exibia uma expressão que lhe era estranha. Uma mistura de tristeza e resignação. E então, um movimento inesperado. Margot ergueu a mão como se estivesse tentando acalmar a tempestade. Eu sei o que fiz, ela disse, a voz tremendo. E o que está prestes a acontecer? Clara, você precisa entender. O queixo de Miguel caiu. Entender o quê? Ele perguntou. A ansiedade crescendo como uma onda prestes a arrebentar. Eu sou a causa dessa maldição, Margot revelou. A confissão se ouviu como um tiro ensurdecedor na praça. Quando o incêndio aconteceu, eu estava lá. O pacto que seus ancestrais firmaram, Clara. Ele foi feito para me proteger. Mas eu falhei. O murmúrio da multidão se intensificou, o choque preenchendo o ar. Miguel olhou para Clara e a confusão nos olhos dela era palpável. O impacto das palavras de Margot o atingiu como um soco no estômago. Ele tentava processar como alguém que sempre considerou uma sábia guardiã poderia ter desencadeado tudo. Mas por quê? Miguel gritou, sentindo a raiva e a incredulidade ferverem dentro dele. Por que você não disse nada antes? Porque todos estavam tão focados em punir a escuridão que ignoraram a verdadeira luz. Eu me sacrifiquei para manter essa cidade viva, explicou Margot, as lágrimas ameaçando deslizar pelo rosto. Mas a verdade me consumiu. Armando riu novamente, um som cruel que ecoou na praça. Agora você vê o que está por trás de cada espetáculo e mistério. A verdadeira conexão não é entre vocês, mas consigo. Sou eu quem pode controlar a cidade e a sombra. E então, em um momento de pura fatalidade, a criatura começou a se contorcer. Os olhos vermelhos fixaram em Margot e um terror absoluto tomou conta de Miguel. Desperte! Ele gritou, esse grito se espalhando pelo ar. Ela não é nossa inimiga. É hora de revelar! Margot gritou. Clara, a ligação que você tem é mais profunda do que você imagina. Você deve escolher entre a sabedoria ou o poder. Margot ergueu o amuleto novamente, e a luz pulsante da criatura começou a brilhar intensamente, como se estivesse reagindo. Faça a sua escolha, Clara! A multidão estava em estado de pânico. Os rostos mostravam confusão e descrença. Miguel só conseguia ver os olhos de Clara, a necessidade de escolher entre sua linhagem e o que poderiam se tornar. Mas, de repente, um tremor maior sacudiu a praça. A fissura se expandiu e soltou um grito gutural, a criatura contorcendo-se em agonia. E então, em meio a tudo isso, algo espetacular aconteceu. A luz que emanava do amuleto se intensificou e uma nova figura apareceu. Era um homem alto, com um semblante sereno, que parecia surgir das próprias sombras. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara, a energia em sua presença, fazendo a cidade silenciar. Clara, sou seu ancestral. Estou aqui para impedir que a história se repita. Miguel sentiu o coração disparar. Como isso é possível? O homem olhou para Miguel, seus olhos transbordando um conhecimento profundo.
todo ciclo traz um novo despertar. O que você sempre buscou pode ser a resposta para o que vivem. E com um gesto de suas mãos, ele fez a luz do amuleto explodir em 1000 partículas, preenchendo a praça com um brilho que desafiava a escuridão. E nesse instante, Miguel percebeu que tudo o que sabia poderia ser uma ilusão. As palavras de Margot e a presença do homem mudavam o curso da história mais uma vez. O que isso significava para ele e Clara? O universo havia mudado, e a batalha que acreditavam estar lutando agora parecia apenas o começo de algo muito mais complexo. A pergunta permaneceu: quem eram eles realmente? E o que mais estava escondido nas sombras? Miguel ainda estava atordoado, as palavras do ancestral ecoando em sua mente. A luz pulsante parecia estar absorvendo toda a atenção na praça. Os olhos de Clara fixos na figura misteriosa. Era como se um novo entender estivesse prestes a despertar nela. Mas quando tudo parecia se acalmar, Armando, com seu olhar maligno, resolveu agir. "É uma ilusão, Clara!" ele gritou, quebrando o silêncio. "Nada disso é real. Não caia na armadilha dele." Ele correu na direção da criatura, como um homem que adentra o perigo sem pensar. Miguel tentou gritar para ele parar, mas foi tarde demais. Armando avançou, tentando dominar a situação, mas a sombra se elevou, rosnando. Era uma cena de desespero. Então algo inesperado aconteceu. A criatura, que até então parecia apenas um monstro voraz, parou. Seus olhos vermelhos giraram rapidamente e uma nova luz pulsou com mais força do que antes. Era como se algo dentro dela estivesse despertando. E de repente todo o ar ficou denso, um perfume de terra úmida e fumaça pairando na atmosfera. O chão tremeu, como se o próprio mundo estivesse se contorcendo. "Não, não, não!" Miguel murmurou, sentindo uma onda de pânico. Ele percebeu que algo tinha mudado, algo que ele não conseguia entender. A criatura estava se transformando. Uma força desconhecida a envolvia, e então, sem mais aviso, ela lançou um grito ensurdecedor. A praça inteira ressoou com essa explosão de dor e liberdade. E no centro disso tudo, Miguel olhou uma última vez para Clara. O entendimento tinha passado entre eles. Ele sentia a conexão vibrante, mas então uma sombra passou por ela. Os olhos de Clara se arregalaram, e antes que Miguel pudesse entender, ela desabou. A luz que a cercava cedeu à escuridão. "Clara!" Miguel gritou, a dor rasgando seu peito. Ele se precipitou até ela, mas antes que pudesse tocar sua pele, Armando surgiu entre eles, um sorriso satisfeito no rosto. "Você realmente achou que poderia salvá-la, Miguel? A conexão dela com isso vai além do que você pensa." Dona Edna, que estava observando toda a cena, avançou, sua voz ensurdecedora. "Armando, você não pode permitir que isso aconteça! Você não sabe o que está fazendo!" Mas a criatura, agora mais poderosa, girou os olhos em direção a ela, como se estivesse absorvendo cada palavra. E então aconteceu! Com um movimento repentino, Clara levantou-se. Seus olhos brilhavam como nunca antes. Ela estava mudada, não era mais a mesma. "Eu não sou só a guardiã ou a destruidora." Suas palavras ressoaram, profundas como o eco de um trovão. "Eu sou ambas. E você, Armando? Você despiu a cidade de sua verdade." Miguel estava em choque, a revolta crescendo em seu peito, mas um som estonteante interrompeu seu pensamento. A criatura estava se contorcendo, e o tremor na terra aumentava. Então, como um relâmpago, Clara foi absorvida pela luz do amuleto. Miguel gritou o nome dela.
seu coração disparando. Não! Clara! Mas a luz a envolveu como um abraço. E então, em um instante que parecia eterno, tudo escureceu. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. A cidade parecia desvanecer e Miguel sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Ele estava dentro de algo maior, algo que tirava todas as certezas do chão que pisava. Armando riu, mas a risada soava fraca e distante, como se ecoasse num abismo. E nessa escuridão, uma revelação chocante surgiu. Miguel percebeu que Clara não estava perdida, mas sim se transformando em uma nova entidade, uma ligação entre o passado e o futuro. E no meio disso tudo, ele se deu conta do que significava tudo aquilo. Você sempre soube, gritou para Armando. Você estava ali, manipulando tudo. Você trouxe isso para a cidade. E você, Miguel, sempre foi tão ingênuo. Você achou que poderia controlar o que não entende? Armando respondeu com um sorriso cruel. Mas então, um som ressoou, um estrondo que fez tudo estremecer. Uma onda de luz emergiu e Miguel se viu diante de uma escolha. O que ele faria agora? Seguiria lutando por Clara? Ou se renderia ao caos que Armando tinha orquestrado? O futuro da cidade, da conexão de Clara e do seu próprio destino estavam ali, pendendo sobre um fio tênue. Ele olhou para onde Clara havia estado e finalmente falou: "Não vou desistir." Mesmo diante da escuridão, isso era só o começo, e enquanto a luz piscava ao longe, ele se preparava para a batalha mais intensa de sua vida, sem saber se Clara estaria com ele ou não. O que viria a seguir? Ele tinha que descobrir. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto observava a criatura se contorcer, a batalha entre o bem e o mal acontecendo bem diante de seus olhos. Clara, com a luz radiante em torno de si, estava em meio a uma transformação. O poder emanava dela, claro como o dia, mas a sombra da dúvida pairava no ar. "Clara, venha comigo!" ele gritou, a voz rasgando o silêncio ensurdecedor. Ele estendeu a mão para ela, esperando que a conexão entre eles pudesse salvá-la. Mas Armando, com seu riso sarcástico, já se aproximava. "Você só está desperdiçando seu tempo, Miguel. Olhe para ela. A escolha foi feita." Armando apontou para a criatura, cujos olhos ardentes pareciam saborear o desespero ao redor. A cidade inteira tremia sob o peso dessa revelação. Clara respirou fundo, a luz pulsante em seu centro oscilando. "Eu sou a chave, mas isso significa mais do que eu imaginava. Miguel, eu sei o que tenho que fazer." A determinação na voz dela cortou através do caos, e Miguel sentiu uma onda de esperança misturada com medo. "Não, você não pode!" Mas as palavras dele foram cortadas pelo rugido da criatura. Era como se a besta soubesse que o tempo se esgotava e a tensão aumentava. Então a luz que Clara emanava começou a se intensificar, formando raios que pareciam tocar os cantos da praça, banhando todos em um brilho reconfortante. Ela olhou para Miguel e ele viu que havia algo mais ali. Era um entendimento profundo, algo que unia suas histórias, passando por gerações. "Eu vou enfrentar isso! Por nós! Por todos nós!" Clara gritou. E com um movimento firme, ela ergueu as mãos na direção da criatura sombria. A luz explodiu em um brilho ofuscante e a criatura hesitou, como se estivesse sendo puxada de volta para suas trevas. "Não permita que ela controle isso." Armando se lançou na direção de Clara, mas Miguel não hesitou. Ele se moveu rapidamente, bloqueando a passagem, corpo tenso, pronto para proteger a mulher que amava. Com um grito, Clara comungou com a luz e lançou toda a sua energia contra a criatura,
e a praça inteira pareceu vibrar. A escuridão rugiu, mas Clara não vacilou. Ela era a guardiã e a destruidora, ambas as coisas, um poder extraordinário que a cidade precisava para prosperar. Uma explosão de luz preencheu o ar e Miguel virou o olhar, ofuscado pela força do momento. E então, tudo ficou em silêncio. Clara, envolta em luz, parecia ser mais do que uma simples humana. Os olhos de todos estavam fixos nela. A verdade precisa vir à tona, Armando, ela proclamou. E eu sou a voz dessa verdade. A criatura, finalmente, começou a se desvanecer, seus gritos cortantes se transformando em eco distante. O brilho em Clara trouxe alívio. A cidade estava terminando de se libertar. Miguel se aproximou, segurando a mão dela. Você fez isso, Clara! Juntos conseguimos! Não, Miguel, nós apenas começamos, respondeu ela, um sorriso suave rompendo o medo nos olhos. Mas havia uma sombra de preocupação. O equilíbrio foi restaurado, mas há muito mais a ser revelado. Não sei onde isso nos levará, mas precisamos estar prontos. A multidão finalmente começou a sair dos escombros, com expressões de alívio e confusão. Dona Edna veio até eles, um brilho nos olhos. A cidade resistiu, mas o seu legado, Clara, pode esconder mais segredos do que imaginamos. Precisamos explorar isso com responsabilidade. Não poderei fazer isso sozinha, Clara murmurou. Miguel colocou a mão em seu ombro, apertando carinhosamente. A conexão deles agora era um laço irrevogável, e juntos enfrentarão o futuro. Estamos sempre juntos. Você não está sozinha. Nunca mais, Miguel assegurou. E assim, enquanto a cidade se reorganizava ao seu redor, Maria e Miguel eram parte do novo começo. Mais do que amantes, mais do que guardiães e destruidores. Eram protagonistas de um novo capítulo que estava apenas começando. Agora, querido leitor, é o seu momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha comigo, vamos juntos nessa jornada!